Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de podermos aprender e ouvir aquilo que o Senhor tem a compartilhar com cada um de nós, Pai. Te agradeço pela vida do Mateus, que tem se disposto, Senhor Deus, a ser um instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa capacitá-lo, que o Senhor possa trazer as suas verdades e as revelações, Pai, ao Espírito do seu Filho, Jesus. Nós limpamos o nosso coração para realmente receber o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar com cada um. Amém. Com cada um que está em casa, com cada um que está aqui, Pai. Amém. Assim nós te damos liberdade para que o Senhor venha mesmo fluindo através daquilo que o Mateus tem a nos ensinar e nos dar nessa noite, Pai. Amém. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Vamos lá. Boa noite. Os daqui nós já é bom dia, boa tarde, boa noite, né? E quem está aí online, boa noite. Chegamos ao nosso último dia, né? Onde a gente vai tentar trazer assim uma conclusão daquilo que foi a construção dos nossos pensamentos desde o primeiro dia até hoje, né? Nós nos dispomos desde terça-feira a pensarmos de maneira sistêmica e paulatina algumas ideias acerca do luto, tentando fazer alguma reflexão acerca do luto, num primeiro momento luto e perda, né? Pensamos essa experiência do luto e perda. Ontem falávamos do luto numa interface com a questão da eternidade. E hoje, né, para que a gente possa pensar talvez uma conclusão desse percurso, né, a minha proposta é que pensemos acerca do luto, e aí então o subtítulo da nossa aula será Luto, né, trazendo essa ideia, um itinerário entre a melancolia e a saudade, né? Vamos pensar então talvez um caminho, né, um processo aonde nós podemos pensar desde como nós podemos perceber a melancolia e como talvez fazermos um caminho para chegarmos à saudade, né? E isso fala de um processo de reconstrução, isso fala de um processo de ressignificação do luto, isso fala de um processo de reconstituição, de percurso, de caminho, de processo frente às perdas da nossa vida. Hoje, sobretudo, né, o caráter da minha aula, enquanto conclusão de tudo que nós trabalhamos, é pensar num movimento que possa nos fazer ultrapassar simplesmente o medo da perda, simplesmente a ausência, simplesmente a dor na sua expressão maior, que é melancolia, enquanto experiência da perda, e chegarmos de algum modo nesse lugar da saudade, que é essa dor acomodada, essa dor ressignificada, essa dor que encontrou, né, um caractere de eternidade e, portanto, pode ser elaborada a partir de um outro lugar. Nesse sentido, então, o que hoje a gente vai tentar pensar, de maneira a concluir tudo que nós pensamos antes, então, como nós podemos pensar esse luto nessa caminhada, nesse processo, nesse percurso, até que nós cheguemos à experiência da saudade. Começo por tentar definir com vocês 3 palavras: itinerário, melancolia e saudade. Nesse primeiro tempo, né, e até onde a gente for, a minha ideia é que a gente vai dando sequência na fala e, se caso acontecer alguma interrupção, né, a gente volta já, né, com os processos de internet hoje. Mas a minha ideia é que a gente faça todo o percurso hoje, não vou me estender tanto no tempo, então a gente faça um percurso mais sucinto. E nesse primeiro momento eu acho que é importante nós definirmos essas 3 ideias, dessas 3 palavras: itinerário, melancolia e saudade. Já que nós estamos nos propondo a pensar um caminho mesmo entre a melancolia e a saudade. Começo por definir o que seria itinerário. Itinerário nos fala de alguma coisa que é direção.
Quando falamos sobre o itinerário, não estamos meramente falando sobre um caminho, mas estamos falando sobre uma direção. Itinerário não é simplesmente a disposição espacial de um caminho. E não por acaso eu escolhi essa palavra como subtítulo para a nossa aula. Porque itinerário fala não de um caminho feito, já pronto, já acabado. Itinerário fala de uma direção desde onde os pés vão fazendo o caminho. Ou seja, existem vários caminhos, mas o itinerário tem a ver com a escolha desse percurso. Itinerário, então, fala de uma direção, itinerário fala de uma escolha, itinerário fala de uma responsabilização. Eu, por exemplo, posso desejar, vir, por exemplo, para cá, para Campinas, e alguém pode me perguntar qual será o seu itinerário. Veja que nós não estamos perguntando de mapa, do caminho já feito, do caminho já pronto. Quando eu pergunto do itinerário, eu estou falando da escolha. A escolha de qual caminho eu vou percorrer, quais serão os lugares por onde eu vou passar. Um itinerário de viagem não é simplesmente a espacialidade dentro de um mapa, por exemplo, de uma via de acesso de um ponto A a um ponto B. Itinerário tem a ver com uma escolha de quem faz a viagem, de quem faz o percurso, de quem se dispõe ao movimento. Itinerário, então, não é simples e meramente um percurso já dado, mas é uma escolha de direção frente àquele que irá fazer o caminho. Eu trago a palavra itinerário porque nós não temos como pensar a travessia do luto, desde a dor mais latente, que é a melancolia, para a saudade, se nós não entendemos que esse é um processo que nasce como uma escolha de quem está vivendo o luto. E luto, volto a dizer, não é apenas a experiência do rompimento da natureza física dos corpos, mas luto é a experiência diante de toda e qualquer perda significativa da minha vida. Todas as vezes que a minha vida é atravessada por um desencontro, por uma experiência de desencontro, uma perda se estabelece para mim, de alguma maneira nós fazemos experiência de luto, nós fazemos experiência da melancolia, nós fazemos experiência dessa dor mais latente, mais significativa. E essa travessia entre luto e de melancolia e saudade é um itinerário, porquanto aquele que faz esse movimento faz enquanto uma escolha, enquanto um modo, enquanto uma direção. O que eu quero dizer com isso é que não faz sentido, nós simplesmente pensarmos os nossos processos de travessia entre luto e saudade, se luto não for uma experiência que eu e você façamos desde uma escolha nossa. Por isso, itinerário, porque às vezes as pessoas perguntam para mim assim, pastor, como eu posso fazer para atravessar o meu luto? Qual é o caminho para atravessar o meu luto? Como eu posso atravessar os lutos da minha vida? Bem, este caminho não está pronto. Acho que essa é a ideia que eu quero compartilhar com a ideia de itinerário. Não é um caminho já pronto. O luto, para vencer o luto e atravessar o luto, não tem um caminho já dado. Não tem um caminho já, assim, sabe, feito. Não tem. Para atravessar o luto, eu preciso entender que esse caminho será feito como um itinerário, como uma escolha, como uma direção. E enquanto escolha, enquanto direção, atravessar o luto passa por uma responsabilidade minha, um movimento responsivo meu. Ou seja, uma escolha que eu faço de me permitir viver a construção desse itinerário. De não fazer simplesmente uma experiência quanto a experiência de um caminho. É como se esse caminho já estivesse pronto. Mas antes e sobretudo pensarmos que essa travessia só será possível mediante uma direção, que é um modo desde onde eu direciono os meus passos. Por isso que entre melancolia e saudade, se existe um caminho, esse caminho começa com a escolha de quem se dispõe a caminhar esse percurso. Ou seja, quem se coloca no movimento dessa direção. Então, nós não atravessaremos as nossas perdas simplesmente porque já existe um caminho dado.
Nós atravessaremos as nossas perdas quando nós também nos dispormos a escolher, fazer um itinerário que nos leva a esse lugar ressignificante. Porque a travessia do luto, a travessia desses processos, passa por uma resposta que eu dou também ao processo que eu estou vivendo. E por isso é itinerário. Por isso é experiência de itinerário. E não mera e simplesmente experiência de um caminho já dado, de um percurso já dado, de uma possibilidade já dada. E essa experiência dessa possibilidade já dada, que não existe, mas aqui eu faço, isso nós chamamos de itinerário. Então, itinerário é uma escolha, itinerário é uma disposição, itinerário é um entendimento que eu faço de que não há um caminho já dado de travessia, mas tem a ver com uma disposição que eu também faço, no sentido de escolher esse movimento. E escolher esse movimento passa por esse processo de ressignificação. Então, Mateus, a primeira palavra que nós estamos definindo é itinerário. E o que significa itinerário? Significa uma disposição, uma escolha, um modo de caminhar, um sentido para que nós vamos dando as nossas experiências. Chegamos a outra palavra que eu acho importante definirmos, além de itinerário, que é melancolia. Diante de toda a perda que eu e você temos e fazemos, nós fazemos a experiência da melancolia. A melancolia fala de uma dor latente. Então, o que é melancolia, Mateus? Melancolia é uma dor latente. É uma dor expressiva. É uma dor significativa. Melancolia é uma dor diante da perda. Melancolia é essa experiência, da dor diante da perda. E é uma dor intensa, é uma dor significativa, é uma dor que nos atravessa. Mas ela tem um caráter específico também. Além de ser uma dor que nos atravessa, além de ser uma dor significativa diante da perda, a melancolia é uma dor ressentida. É uma dor ressentida. Ressentida porque, e eu gostaria de você pensar comigo, ressentida, eu não tenho um quadro para escrever, mas pense na seguinte ideia: traço sentida. Ressentida. Essa dor ressentida, eu estou falando de uma dor circular, que sempre volta. Tá? Por isso, dor ressentida. Ela sempre volta, ela sempre reaparece, ela sempre se manifesta. Ok? Ela sempre aparece, ela sempre se manifesta, ela sempre se revela. Essa dor, então, diante da perda, ou seja, eu estou fazendo uma experiência na minha vida, eu tive uma perda, essa perda me causa uma dor, essa dor me causa uma intensidade muito grande, essa dor é uma dor ressentida. Ressentida porque ela sempre vai reaparecer. Ela sempre vai voltar para nós. E ela sempre vai voltar no seu caráter de intensidade. Gente, vamos dar uma pausa. Dá uma pausa aí, por favor, para mim. Pausa aqui.
Não, pode fazer. Terminei, não. Muito intensa diante da perda. Essa dor muito intensa diante da perda é uma dor ressentida. E ela é uma dor ressentida porque ela é uma expressão contínua da experiência da perda. Nesse aspecto, então, quando nós falamos de... Deu certo? Quando nós falamos, então, de melancolia, nós estamos falando da dor, a dor que é dor da perda e que se torna sempre um aspecto repetitivo, que volta, que retorna, e que, portanto, impede que o indivíduo possa fazer os seus processos de elaboração e de continuidade. Então, a melancolia, ela não é simplesmente uma dor, mas ela é uma dor expressa sempre por esse lugar da volta, do retorno, uma dor circular. É aqui que eu quero fechar com vocês. Então, melancolia é a dor expressiva diante da perda no seu caráter ressentido, ressentido como aquilo que volta, esse que fala de um certo retorno, com aquilo que reaparece, que volta de novo, que torna outra vez. Essa dor, então, é uma dor de ordem circular, que faz com que a ausência se perpetue no seu movimento de ausência. E é por isso que na melancolia não existe ressignificação. Porque na melancolia, dado a circularidade do sofrimento, a circularidade da dor, a circularidade disso que volta, dado a essa experiência, o indivíduo não consegue sair do seu lugar, não consegue dar conta de um processo de ressignificação, porque o caráter de circularidade daquele sofrimento, daquela dor, gera profundo movimento de angústia.
É nesse sentido que a melancolia é um sentimento tão difícil de ser atravessado. A melancolia é um sentimento difícil de ser atravessado porque a melancolia sempre é um retorno da ausência num aspecto de circularidade, e isso gera para o indivíduo uma dor terrível que ele não consegue elaborar e ultrapassar. Também, diante desse mal-estar que a melancolia gera, na circularidade de uma dor e de uma ausência que sempre volta, existe um desencanto por parte de quem sofre o aspecto da melancolia, que é um desencanto diante da vida, diante da continuidade da vida. Então, nós estamos dizendo que a dor da perda se traduz na melancolia. A melancolia é uma dor ressentida, enquanto dor ressentida é dor que sempre volta, e porque volta nessa circularidade contínua, ela sempre reaparece como aquela ausência que não cicatriza. Então, na melancolia, sempre alguma coisa está aparecendo e não cicatriza. Essa circularidade impede que o indivíduo elabore os seus processos, elabore as suas dinâmicas, ultrapasse os seus limites, e isso faz com que ele perca o encanto, e por isso desencanto. Então, na experiência da melancolia, existe essa vivência do desencanto. E o que é desencanto? Desencanto é a perca da capacidade e da sensibilidade de ouvir o canto. Desencanto. O canto do quê? Da vida, da existência, do eterno. Na melancolia, tudo vai perdendo sabor, tudo vai perdendo brilho, tudo vai perdendo som, tudo vai perdendo as possibilidades. Porque essa circularidade sempre instaura esse movimento, né, de circularidade, o indivíduo vai se percebendo como desencantado, ou seja, ele perde a capacidade de ouvir o som da existência, a melodia da existência. Isso não mais o toca, isso não mais o acessa, isso não mais o abraça. As coisas perdem o seu sentido, as coisas perdem o seu horizonte, as coisas perdem o seu sabor, as coisas perdem o som. O canto, o encanto da vida vai se desconstruindo na experiência de uma cicatriz que nunca para de doer, porque ela não cicatriza, que a todo momento uma circularidade lembra. É aquela experiência do luto, quando as pessoas muitas vezes me encontram e dizem assim para mim: Mateus, fazem tanto tempo que eu perdi a pessoa, aonde eu olho, parece a falta. Né? Eu vou num determinado lugar, lembro que a gente passava ali. Eu vou num determinado lugar, lembro que a gente fez aquilo. Eu vou num determinado lugar, tenho a lembrança daquela experiência. Aí você vai dizer, mas na saudade isso também acontece. Sim, mas de um outro lugar, num outro movimento, numa outra disposição. Existe sim a lembrança, porque não é apagado da nossa vida as ausências das pessoas que fizeram sentido, ou dos lugares, ou das experiências. Não é apagado da nossa existência. Mas na melancolia, essa circularidade da dor, essa ausência que aparece como uma ausência sempre constante, vai fazendo com que essas experiências sejam extremamente dolorosas, e isso vai fazendo com que haja perca do encanto, do canto, do som, da melodia da vida, da existência. E ao aprofundamento dessa sensação de não sentido, de não significado. Deu certo? De não significado, de não sentido. Essa na experiência da melancolia. Então, melancolia é a dor na sua expressão máxima diante da perda, uma dor que é ressentida, ou seja, circular, sempre volta, e a dor que é ressentida, que é circular, que sempre volta, e sempre anuncia a ausência perpétua e constante daquilo que não está mais ali, faz com que o indivíduo perca o encanto, desencante
da vida, dos processos, das coisas. Ele perde o canto, ele perde o encanto, ele perde o som, a sensibilidade da existência, o som da vida. Por isso que a melancolia é um lugar profundamente angustiante, profundamente doloroso, profundamente desafiador. Quando nós fazemos a experiência da melancolia diante da perda, existe uma profunda dor, uma avassaladora dor, que parece que não vai passar, porque aquela ausência volta, e a gente vai vivendo mais pela ausência do que pelas demais presenças, e isso vai gerando um desencanto. Né? A terceira e última palavra, para nós caminharmos para a conclusão dessa etapa, é saudade. Então, nós falamos de itinerário, nós falamos sobre melancolia, e agora nós definimos saudade. Saudade é ainda a experiência do vazio, é ainda a experiência da falta, é ainda a experiência daquilo que não está mais ali. Mas a saudade é quando a ausência já foi acomodada como presença. Na saudade, não é que não há ausência, mas a própria ausência já se fez presença. Eu tenho saudade não das coisas que eu tenho saudade das presenças, das ausências que já se acomodaram em mim, ou seja, que já se tornaram presenças em mim. Eu compartilhei com vocês algumas vezes, né? Eu fiz uma experiência extremamente significativa com a minha avó. Minha avó hoje não está aqui. Ela é para mim uma ausência. Ausência enquanto corpo, ausência enquanto movimento, eu não mais a vejo, eu não mais a contemplo, eu não mais a experimento enquanto presença, mas a ausência dela já se tornou presença. Se tornou presença enquanto ela se acomodou em mim. Ela se transformou em alguma coisa que não é só ausência. Ela se transformou em alguma coisa que já é presença. Veja, a melancolia é marcada pela experiência da ausência, que sempre volta numa circularidade, fazendo com que o indivíduo se lembre daquilo que não mais está ali. Essa é a experiência da melancolia. A experiência da saudade não é mais a experiência da ausência que se apresenta na circularidade, expressando isso. Mas na saudade, essa ausência se transforma à presença. Parece um trocadilho, mas é o seguinte: na saudade, a dor já se acomodou, a ausência já se acomodou, e a ausência se tornou, no lugar do objeto, a própria presença. Essa experiência de acomodação faz com que o ausente, ou seja, a pessoa, a relação, o lugar, o objeto, o ausente, seja, por meio da ausência, presente em mim. Ou seja, na experiência da saudade, eu não mais tenho uma ausência, eu tenho a presença de um ausente. A presença de um ausente é a acomodação da ausência como alguma coisa que encontrou espaço em mim, ou seja, elaborou dentro de mim. Na experiência da saudade, existe uma ausência que encontrou lugar, encontrou espaço, encontrou sentido, encontrou significado. E isso que encontrou significado faz com que a dor da ausência já não seja maior do que o próprio movimento de circularidade que ela poderia me causar, porque agora eu acomodei aquilo dentro de mim. Por exemplo, como é que isso pode acontecer, por exemplo, no fim de um relacionamento, por exemplo? Vamos pensar, às vezes a gente pensa o luto só como luto quando alguém falece, né? Vamos pensar isso como o fim de um relacionamento. O fim de um relacionamento traz consigo uma perda, a perda pode gerar uma expressão de melancolia, e como eu acomodo essa ausência dentro de mim? Por exemplo, guardando para mim o que foi bom, o que fez sentido, o que foi significativo.
Isso que foi significativo, isto que fez sentido, isso se torna um recurso que faz com que agora essa ausência seja acomodada dentro de mim. Acomodada não como ausência, porque enquanto circularidade da ausência é melancolia, mas enquanto presença da ausência, isso é saudade. Então, na saudade, eu ainda passo nos lugares e olho, por exemplo, e aquilo fala de uma ausência, mas a ausência já não é mais a força de um vazio, mas a presença de um ausente. Ou seja, aquilo já se tornou não mais apenas uma expressão de vazio para mim, passar num lugar onde eu estava com a pessoa, por exemplo, ou fazer uma experiência como essa, mas a própria ausência já se tornou a forma daquele objeto estar em mim. Ou seja, minha avó continua em mim, de algum modo. Ela continua em mim em gestos, em ações, em falas, em expressões. Minha avó é mineira, adoro comer arroz, feijão, quiabo, frango. Quando como arroz, feijão, quiabo e frango, eu estou fazendo uma experiência de saudade. Minha avó não está lá. Ela não pode fazer nem o arroz, feijão, quiabo e frango. Mas comer é dar àquela ausência uma presença. Ou seja, aqui e agora, a ausência dela se transforma em presença em alguma coisa que agora eu acolho como meu, que levo para mim, que faz sentido para mim. Então, ela continua viva, não numa perspectiva meio espírita, de que ela está, tipo assim, comigo, né? Aqui e agora. É um aqui e agora que foi a acomodação da ausência como presença. Isso a gente pode fazer diante da perda de alguém, isso a gente pode fazer diante de uma experiência né, de sofrimento, ou outro lugar, né, de outra perda, de uma relação, de um lugar, de uma experiência, de um contexto. Então, como Mateus, a gente pensa a melancolia? Melancolia é a circularidade da ausência. É a ausência que aparece como expressão de ausência. É a ausência sempre de novo voltando como ausência. Isto é melancolia. O que é saudade? É a ausência que se fez presença. Então, na saudade, eu tenho a presença dos ausentes. Na saudade, eu faço a experiência da presença dos ausentes. E porque eu faço a experiência da presença dos ausentes, isso não é mais patologia. Porque eu acomodei a saudade. Isso é patos. O que é patos, Mateus? Paixão, amor. Porque, deixa eu dizer algo para você. Tudo na vida que a gente ama verdadeiramente, fica eterno. E eterno, não no sentido de tempo sem fim, né? A gente falou ontem que a eternidade não é tempo sem fim, longura de tempo. Eterno enquanto o quê? Eterno enquanto aquilo que é plenamente aquilo que pode ser pleno. Então, tudo que a gente ama fica eterno. Isso é força de ressurreição. Fica eterno aonde? Em nós, em mim e em você. Então, nós definimos 3 palavras e agora nós caminhamos para o fim. 3 palavras: itinerário, melancolia e saudade. O que é itinerário, Mateus? É um caminho dado? Não, é um modo de caminhar, é uma direção. Então, o caminho está dado. O caminho já está feito. O itinerário é uma disposição. Se é uma disposição, isso começa com uma escolha minha, nossa, de cada um diante da dor da perda. Essa experiência nossa diante da dor da perda abre itinerário. O itinerário é para que saiamos da ausência, como ausência, expressão sempre circular da melancolia, para chegarmos na saudade, expressão da ausência que se acomodou. Ou seja, a ausência que encontrou o seu lugar, a ausência que se fez presença. Esse itinerário, então, é uma disposição que eu e você fazemos
a partir de cada experiência de perda, aonde eu e você podemos fazer uma experiência, então, de atravessamento disso. E eu trago para vocês 4 momentos e encerramos no tempo do itinerário entre melancolia em vista da saudade. Para que eu e você possamos atravessar a melancolia, dor da ausência, para a saudade, força da presença do ausente, primeiro, nós temos que abrir as nossas vidas, fazer uma abertura para que a própria falta se faça presença. Se saudade é esse movimento aonde a presença se acomodou, a ausência se acomodou como presença, então, para que haja um itinerário da saudade, da melancolia para a saudade, a própria falta tem que se fazer presença. Ou seja, eu preciso me permitir viver o vazio de não ter mais essa presença. Acolher isso. Eu preciso permitir que a falta, a ausência, se torne presença. Ou seja, eu preciso acolher esse movimento. Quando eu faço esse movimento de aceitação da falta como presença, isso me permite que eu faça que o vazio que aquela não presença está gerando em mim se torne alguma coisa que se acomode e ganhe sentido também em mim. Veja que todo esse processo do luto e da melancolia, em vista da saudade, está falando de alguma coisa em mim, porque não é mais sobre o objeto. O objeto que eu digo é a pessoa, a relação, o lugar, o contexto. Não é mais sobre isso. Porque essa pessoa, essa relação, esse contexto, já não está mais ali. Não está mais ali. Então, todo o processo é por dentro. Esse itinerário é um itinerário por dentro. Essa movimentação é uma movimentação por dentro. É um caminho que a gente faz para dentro, de dentro, por meio da gente. Então, na experiência dessa travessia, desse itinerário, eu preciso permitir que a falta encontre o seu lugar. Eu preciso permitir que a falta ache a sua presença e que a falta seja presença em mim. Eu preciso acolher aquilo que não está mais ali. O não lugar. Isso é desafiador, é angustiante também, mas é um movimento necessário para nós atravessarmos o luto. Há um vazio, há uma falta. E essa falta tem que ser real, acolhida aí. Não dá para anestesiar, não dá para tentar resolvê-la, eu só posso acolhê-la no seu significado, na sua disposição. Eu só posso acolher essa falta. E enquanto nós não acolhemos a falta não se faz presença. E aí ela não se transforma em saudade, porque ela sempre vai voltar no seu aspecto vazio. Então, assim, eu não sei o que você já perdeu na vida, eu não sei qual o estágio de melancolia você pode estar, mas eu quero te convidar na força do Espírito, que é consolo, que é movimento consolador, que eu e você possamos orar e dizer: Senhor, me permita, me dá força de acolher aquilo que falta na falta. Eu quero acolher o vazio, não quero projetar para lá ou para cá, eu não quero tentar resolver aqui ou ali, eu não quero experimentar isso. Não, Senhor, como uma projeção, como uma fuga que eu preciso colocar alguma coisa para tamponar. Não, Senhor, eu quero acolher a falta como presença. E o que eu tenho hoje? Ou, por exemplo, no início da minha experiência de luto com relação à minha avó, o que eu tinha? A minha avó? Não, mas eu tinha o vazio dela. Isso eu tinha. Isso era meu. Isso era aqui e agora. O vazio eu tinha. O não lugar eu tinha. O cômodo vazio eu tinha. O quarto que a gente dormia, eu tinha. O espaço que não tinha mais a corporalidade dela, isso eu tinha. Então, aquele vazio precisa se tornar presença para mim.
para que de alguma forma eu tome esse vazio e crie alguma coisa a partir daí, algum significado a partir daí. Porque vazio não é nulidade, gente. Isso eu quero trabalhar também. Vazio não é nulidade. Vazio também é possibilidade. Possibilidade de, por meio da experiência de amar, a gente possa acessar esse lugar. De construção a partir desse vazio. De significado a partir desse vazio. Então eu te faço uma pergunta hoje. Se você está passando por uma experiência de luto, seja ela em qualquer área da sua vida, se você está fazendo essa movimentação, se você está experimentando isso de alguma forma, o que eu te faço, a pergunta que eu te faço é: qual é a dimensão do seu vazio? E, sobretudo, nós só poderemos começar a ultrapassar o nosso luto se nós fizermos do próprio vazio uma presença. Só desse modo ele se tornará saudade. Segundo ponto, penúltimo ponto, para que o vazio se transforme em saudade, eu preciso entender que a ausência é possibilidade e não limite. Não tendo ali o objeto que me abre a possibilidade do vazio, o que eu posso criar? O que eu posso criar? Eu vejo muita gente, às vezes, terminando, por exemplo, um relacionamento, saindo de um contexto, por exemplo, amoroso, que também é um luto, também passa por melancolia, e vê naquele vazio alguma coisa como um limite, como alguma coisa assim: agora a minha vida acabou, agora a minha vida não tem sentido, agora a minha vida não tem mais o que eu possa fazer. O vazio aparece assim como alguma coisa muito difícil, como um certo limite, mas a pergunta para nós é: o que nós podemos criar a partir do vazio? E para falar de vazio, assim, eu lembro a vocês a página em branco, né? A página em branco é vazia, mas é porque a página está em branco que eu posso escrever todas as coisas. Às vezes a gente pede a Deus possibilidades e a gente acha que Deus vai nos dar possibilidades feitas. Não, possibilidades Deus vai nos dar como possibilidades. E o que é possibilidade? Páginas em branco. Então, o que na sua vida foi perda? Isso que foi perda abriu um vazio. Esse vazio é uma página em branco. E agora, o que nós podemos escrever? Não viva na força da dor do vazio. Não viva da expressão da melancolia. Não viva a partir da expressão da melancolia. Acolha o próprio vazio como possibilidade de escrever alguma coisa. De dar um novo sentido, de dar um novo significado, porque isso é possível. É aquela questão dos salmos: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então existe um amanhã, existe uma possibilidade. Então, quando nós tomamos o vazio como presença, quando nós fazemos a experiência de tomar o vazio como presença, nós experimentamos a abertura de um vazio que nos abre uma possibilidade de criar significado, e isso é saudade. Eu ainda hoje, como eu disse para vocês, quando eu sento para comer arroz, feijão, quiabo e frango, eu sinto saudade da minha avó. Mas a minha saudade, ela hoje não é simplesmente melancolia, não é apenas a dor da perda, mas é agora a possibilidade de fazer uma comida, por exemplo, criar a partir desse vazio alguma coisa, que é um prato, recriar um prato, reviver uma experiência e elaborar a minha falta. Na vida, todas as vezes que o vazio aparece, ali não está um limite, mas uma possibilidade. Eu gosto muito dos místicos medievais que diziam que Deus está na experiência do vazio, e eles diziam que enquanto a gente não se experimentar o vazio plenamente, a gente não faz experiência de Deus. Por isso é necessário se esvaziar para encontrar o eterno de alguma forma. É aquela experiência da cruz, né? Se desfazer para essa vida, para encontrar a eternidade, ou seja, morrer de algum modo para encontrar o eterno. Então, essa experiência de vazio
é a experiência da possibilidade, da abertura da possibilidade, de nós fazermos esse movimento da possibilidade. E para nós terminarmos, para nós atravessarmos luto, a melancolia em vista da saudade, nós precisamos entender que nós somos atravessados na nossa vida como sentido último, originário, na nossa existência, nós somos atravessados pelo amor. O amor. E o amor é aquilo que vence o tempo, vence o vazio, vence o sofrimento, vence a melancolia. Diante, então, da falta, o amor é aquilo que cria possibilidade de contexto para que a expressão de tudo aquilo possa, então, ser experimentada dentro do contexto da saudade, porque o amor é a forma como, de alguma maneira, nós eternizamos e significamos as nossas faltas e os nossos vazios. A tal ponto que eu penso com vocês que saudade talvez seja resultado do amor, né? Saudade é o consolo do amor. Porque tudo aquilo que a gente ama se eterniza em nós, no significado que aquilo pode gerar na gente. O que eu quero dizer com isso é que nós transformamos melancolia em saudade quando nós acolhemos a própria falta como presença, para que a falta saia da circularidade da expressão do vazio e se torne agora expressão de presença, presença da própria falta, e isto é saudade. E tudo isso é possível mediante a abertura que fazemos da própria falta. Quando entendemos a ausência agora e esse vazio que se abriu, não como limite, mas como possibilidade de criarmos alguma coisa, e tudo isso devido e a partir do amor, porque o amor, no fim das contas, é aquilo que nos ajuda a significar as nossas faltas a partir do eterno, fazendo com que nós possamos agora, a partir da experiência de amor, entender nas nossas faltas um novo significado, não apenas da ausência, não apenas da melancolia, mas que a gente possa interpretar isso a partir da construção e do significado daquilo que pode continuar vivendo em nós, a despeito de toda falta. Porque a falta foi acolhida na presença como falta. Isso é saudade e isso é o atravessamento deste itinerário. Deixo para vocês algumas considerações finais de tudo que nós trabalhamos e tudo aquilo que a gente abordou. Luto é sempre uma experiência da perda. É sempre uma experiência com a perda. Mas lembre-se, como eu disse, a perda não no seu caráter só da perda do objeto, mas a perda do nosso controle, a nossa vulnerabilidade. Todas as vezes que a morte nos atravessa como fenômeno, não é apenas a perda no seu caráter pontual e objetal, mas é a perda do nosso controle. E a perca do nosso controle é essa experiência que muito nos aflige e muito nos desconstrói. A morte precisa, então, ser ressignificada a partir do eterno. O eterno não é longura de tempo, não é tempo sem fim, mas é tempo em plenitude. A partir desse modo, quando eu sou capaz de olhar as perdas da minha vida, não apenas como perda de um objeto, quando eu consigo acolher a minha vida, não mais como perca de um objeto, mas perca do meu controle, quando nós conseguimos assumir a nossa vulnerabilidade, quando nós acolhemos o nosso não lugar e o nosso não controle, quando nós conseguimos fazer experiência disso e percebemos a eternidade nos atravessando, não apenas como longura de um tempo, mas como plenitude de tempo, quando nós entendemos que a vida já é eterna, não é porque a morte não está aqui, mas porque, independente da morte, nós já vivemos plenamente a vida a partir de Cristo, e ela já é vida plena. Ela não é vida pequena ou vazia, ela já é vida plena.
Volto a dizer, Deus nos prometeu vida longínqua, Deus nos prometeu vida plena, isso é vida eterna. Claro que lá nos céus, além do rio azul, nós vamos ter vida de longura, né? Sem fim, sem acabar. Mas aqui a gente já faz experiência de vida eterna, numa vida que é plena. Mas ainda assim nos sobra talvez a pergunta, como que eu posso pensar de forma prática, Mateus, um itinerário de reconstrução depois do luto? E esse itinerário eu chamo para vocês um itinerário entre melancolia e saudade. Obrigado. Entre melancolia e saudade. Itinerário, entendendo que itinerário é uma disposição, é uma escolha, é uma direção. Itinerário não é uma geografia. Itinerário é uma disposição, é um movimento. E se é movimento, então passa por uma escolha minha de se movimentar em direção a isso. Isso é itinerário. Itinerário, então, é sair da dor da melancolia, que é a dor latente, pujante, pulsante, significativa, que atravessa as nossas vidas, para que nós possamos, então, perceber a saudade como um outro movimento de acomodar a ausência, porque se na melancolia a dor é circular e a ausência aparece sempre como ausência, na saudade, a ausência já é tida como presença, ou seja, eu já acolho a falta como falta, e agora eu entendo que essa falta é uma maneira de eu criar um novo significado, e esse novo significado eu crio a partir da minha possibilidade de amor. Não é porque eu estou me esquecendo daquilo que me falta, não é porque eu estou virando as costas para aquilo que fez sentido para mim, não é que eu estou querendo viver uma vida me esquecendo das coisas, não, mas eu estou agora acolhendo todas as minhas faltas a partir da presença que essas faltas estão gerando, significando elas por meio do amor, e isso é força de ressurreição. Isso é força do recomeço. E é esse itinerário que nós podemos entender, que nos leva da morte, da dor da morte, da experiência, para uma vida plena a despeito das nossas faltas. Sei que a experiência de luto, por mais que tudo que eu falei, não esgota, porque, enfim, toda a experiência está para além da linguagem. A linguagem sempre ela é pouca para expressar o todo do processo. Só quem passa o luto sabe o quanto isso é significativo. Mas todas as provocações que eu fiz no intuito e no desejo de que elas pudessem nos clarear de alguma forma e serem chaves para pensarmos os nossos processos. E nesse sentido, para encerrar, eu quero orar com vocês e mesmo clamar a Deus para que Deus nos guie a toda a verdade, a toda a revelação, e que os nossos corações encontrem não mais a melancolia, mas a saudade. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque verdadeiramente é tão difícil, Senhor, passarmos pelos lutos da nossa existência. É tão difícil, Senhor, nos depararmos com o limite, com a morte, com o sofrimento, com a angústia. Tão difícil, Senhor, experimentarmos esse lugar. Senhor, eu te peço mesmo, Espírito Santo, Tu és aquele que nos consola, que alcance a vida de todas as pessoas enlutadas nesse momento. De todos aqueles, Pai, que ainda choram as suas perdas. E nós sabemos que não choramos apenas as nossas perdas enquanto pessoas, relações, lugares. Choramos, Pai, perdas enquanto perda do nosso controle, Senhor. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor console, revelando a essa pessoa que ela não poderia fazer mais nada, Senhor. E que isso não era um pecado, Senhor. Que isso não era uma inflação, Senhor. Mas que isso é a nossa possibilidade, Pai. Deus, eu clamo mesmo para que todo espírito de culpa, Senhor, não caia mais sobre os ombros dessa pessoa. Que ela não fique pensando, se eu pudesse, se eu fizesse, se eu estivesse, se eu falasse, se eu agisse. Deus, consola esse coração, trazendo revelação eterna, Pai, que esse jogo de poder e daquilo que a gente pode, talvez é isso que nos aflige, é isso que nos leva para um lugar tão desafiador. Eu oro hoje, Senhor, para que possamos acolher a nossa fragilidade. Eu oro hoje, Senhor, para que possamos acolher a nossa limitação. Que não tenhamos medo, Senhor, de sermos frágeis e de nada poder, porque a Tua palavra diz que o Seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, Senhor, o Seu poder se aperfeiçoa na nossa
fraqueza. Por isso, Deus, eu clamo a Ti mesmo, para que o Senhor console, para que o Senhor dê abrigo, para que toda resistência, Senhor, frente ao nosso poder caia por terra e descansemos na certeza de que aquilo que podemos fazer, fizemos, aquilo que podemos agir, fizemos, e aquilo que estava ao nosso alcance foi operado. Pai, eu oro para que o Senhor console, Deus, para que a eternidade atravesse o coração de cada pessoa que acompanhou esse curso. E a eternidade não é longura de tempo, mas significado de existência. Senhor, revela a plenitude mesmo, Pai. Revela, Senhor Deus querido, aquilo que é o profundo e o secreto. Revela, Senhor, aquilo que são as verdades eternas que libertam, Senhor, os corações e transformam as vidas. Eu oro, Pai, para que nós possamos ver a vida a partir da eternidade. Bendito Deus, por fim eu oro, para que os nossos corações estejam dispostos a fazer caminhos com os pés, a fim de que nós possamos atravessar e, Pai, verdadeiramente, atravessando este movimento, sair, ó Pai, da experiência de melancolia para a experiência de saudade. Não é, ó Pai, que nós vamos se esquecer do que nos falta, das pessoas que nos foram significativas. De forma nenhuma, Senhor. Essas pessoas são importantes e sempre serão. As relações, os encontros, mas nós queremos redimir, Pai, as nossas faltas. Nós queremos redimir tudo isso, não mais sofrendo pela angústia da ausência, mas queremos sentir, ó Deus, a presença do ausente. E a presença do que falta nos abrirá possibilidade de darmos novos significados a essas experiências. Assim, Senhor, nós clamamos a Ti e oramos, Pai, para que assim seja sobre a vida dos Teus filhos. Nos consola, Pai, e isso é consolo. Consolo é dar solo, dar chão, dar lugar, Senhor, de pisar para cada pessoa que vive a angústia de não estar, de não pertencer. Senhor, em nome de Jesus, visita com a Tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você vai falar? Não, eu consigo falar. Sim. Sim? Primeiramente, né, nós queremos, eu aqui como voz de todos, agradecer a sua presença. Né? Eu acho que um textinho assim, mas eu acho que vai ser som aqui o que veio espontâneo. Agradecer mesmo o tesouro que você carrega, né? E você partilhar isso conosco é algo muito rico, ainda mais no tempo que nós temos vivido hoje, né? Então, assim, muito obrigada por ser terra, para que nós, né, realmente venha florescer nesse lugar. Então, você hoje traz essa possibilidade do nosso vazio. O vazio de perder alguém, de perder algo. Muito obrigada mesmo. Obrigada porque talvez para você, né, pode ser assim, tipo, eu falei muitas palavras, muita coisa, e talvez ninguém absorveu nada e tal, ou absorveu ou não, mas eu acredito que muito mais do que as palavras que você traz, é a verdade que você carrega no seu modo de ser, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, né? Eu acredito que a galera de casa foi muito edificada, a galera daqui, pelo menos eu fui muito edificada. Então, assim, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição. E aí o nosso produtor ali pediu, né, para você vir um pouco aqui para a câmera, para poder tirar um vídeo. Gente, todo mundo aí fazendo favor, abra as suas câmeras para a gente tirar um print, tá? Quem puder, né? Vocês aí, eu não sei como fazer pose. Como é que mais pode lembrar aí, gente? Vocês podem falar também, tá, gente? Pode gritar aí também se quiser. Vocês ficaram muito tempo quietos. Bora lá. 1, 2, 3, sorrindo. Por que vocês estão sorrindo? Gente, muito obrigado, viu? A gente conversa mais lá no nosso grupo. Ótima noite para vocês. Deus abençoe.